Para o piloto de combate, velocidade é vida. Por isso, o piloto tira tudo de sua máquina para voar mais rápido e atirar melhor do que o inimigo. Tecnologias revolucionárias tiraram os caças da era da hélice para a era do jato. De uma velocidade mínima para além da velocidade do som. Você irá para a cabine de comando e vai usar a velocidade como arma suplementar contra inimigos mortais. Culminando com a primeira batalha aérea supersônica da história. Vivencie a batalha. Descubra as táticas. Reviva os combates aéreos. Combates aéreos supersônico. Em 21 de janeiro de 1944, protegido pela noite, um avião Mosquito da Força Aérea Canadense atravessava o Canal da Mancha. Seu piloto era o americano Lou Luma. Atravessar o canal era o mesmo que voar numa barrica fechada, quer dizer, não se enxergava nada e eu não sabia onde ficava o céu e a terra. Luma e seu navegador, o tenente Colin Finlayson, eram invasores. Sua missão era atacar aviões alemães perto de suas próprias bases. A vantagem psicológica era grande. Eles sabiam que cada vez que voltavam podia haver um invasor rondando o aeroporto deles. O avião de Luma avançava para a base aérea de Hildesheim, Alemanha. Sem radar, Luma dependia de referências visuais para localizar seus alvos. Ele via o escapamento dos motores ou via um piloto que tivesse se esquecido de apagar as luzes, ou que as acendesse por alguma razão. Poucos minutos depois, ele avistou um piloto inimigo que pagaria caro por seu erro. Ele tinha deixado as luzes acesas. O navegador localizou uma luz branca vindo em nossa direção. O avião tinha uma luz branca no nariz e outra na cauda. Era um Messerschmitt 410 que subia rapidamente. Luma voou baixo para não ser detectado. Quando o avião alemão passou, Luma fez seu avião dar uma rápida meia-volta. Ele tinha de alcançar o inimigo antes que este atingisse seu alvo. A adrenalina invadiu Luma, que passou a perseguir o inimigo. Os dois motores Merlin funcionavam a plena aceleração, porque eu não queria que ele fugisse. A ansiedade fez Luma se aproximar demais e ele podia errar o ataque ao alemão. Naquele momento eu me senti muito mal. Pensei que ia estragar tudo. Luma baixou o trem de aterrissagem e fez uma série de curvas para diminuir sua velocidade. Conseguiu ficar atrás da presa. E começou a atirar com seus 8 canhões. Quando atirava, havia uma explosão. E você tinha de abaixar o nariz para não bater em nenhum escombro. Mais tarde, Luma soube que o piloto alemão abatido era um as da Luftwaffe. Ele tinha abatido 5 bombardeiros ingleses aquela noite. E tinha aterrissado para reabastecer. Mas, na pressa, esqueceu as luzes acesas.
Luma tornou a voar para as sombras após uma noite vitoriosa. O mosquito tinha feito seu trabalho mortal. O de Havilland DH-98 Mosquito foi um dos aviões mais rápidos da Segunda Grande Guerra. Ele unia uma estrutura de madeira leve e 2 motores Merlin de 1.700 cavalos cada um. A maravilha de madeira, como ficou conhecido, podia atingir velocidade superior a 600 km por hora. Nada na época, nenhum avião podia alcançar o Mosquito. Seu desempenho e o grande poder de fogo de 4 canhões de 20 milímetros e 4 metralhadoras de calibre 30 faziam do Mosquito uma força a ser evitada. Os aviões podiam tanto voar em missões de serviço quanto de combate. Faziam reconhecimento, fotorreconhecimento, missões de ataque, conseguiam colocar bombas em qualquer ponto e podiam fazer bombardeios continuados. Uma das missões levou o piloto de Mosquito Lou Luma da pesada sombra da noite para a radiante luz do dia. Em 24 de março de 1944, um Mosquito de Luma da Força Aérea Canadense fez mais um voo através do Canal da Mancha. Era uma das raras missões diurnas do avião e seu piloto. Fazíamos o que eles chamavam de patrulhas diurnas. Nessas missões voávamos durante o dia, 2 aviões de cada vez e tínhamos de fazer voos planejados. O alvo de Luma aquele dia era uma base aérea na fronteira franco-alemã. A ideia era avançar sem ser percebidos, chegar de surpresa, em alta velocidade, fazer o ataque, produzir o máximo de destruição e tratar de sair dali. A menos de 8 quilômetros da base, Luma avistou um avião. Era um JU-37, um monomotor de treinamento. O piloto do Mosquito sabia que devia acertar o inimigo antes que qualquer alarme fosse dado e se colocou em posição. As 8 armas de Luma começaram a atirar. O avião alemão se desintegrou sob essa artilharia pesada. Provavelmente ele nem percebeu o que aconteceu. Luma rumou para o campo de pouso a 600 km por hora. Ao se aproximar, Luma avistou muitos alvos. Aviões e planadores estavam estacionados em forma de L ao longo dos hangares. Nós definimos de antemão que faríamos somente 2 passagens. Uma por dentro do L, faríamos uma volta para atingir a outra linha e sairíamos dali. Era entrar, atirar e sair muito depressa. Os mosquitos voaram sobre os alvos em terra e garantiram que os aviões inimigos nunca mais voassem. Escapando das baterias antiaéreas, os mosquitos ganharam altitude, deixando para trás a fumaça e os escombros de sua bem-sucedida missão. Mas na metade do Canal da Mancha, Luma avistou um novo alvo. Vimos um Junker 52, um velho avião de transporte de 3 motores. Esse era um avião muito forte.
Luma voou para a segurança na Inglaterra, onde aterrissou tendo completado sua 5ª vitória. Ele ficou sendo o único asa-americano piloto de mosquito e um exemplo de piloto de combate que usou a velocidade como arma. Lu poderia reescrever as regras básicas para missões de invasão e ataque. O mosquito fez fama no cenário europeu por sua velocidade e seu pesado armamento. Mas no Pacífico, outro avião ganharia seu lugar na história como o caça aliado mais rápido da guerra. No dia 22 de abril de 1945, vários Corsair F-4U da Marinha Americana patrulhavam a costa de Okinawa. O comandante do voo, Tenente Jerry O'Keefe, e seus homens eram da unidade VMF-323, os Death Rattlers. Sua missão era uma tarefa especial: procurar e destruir kamikazes japoneses antes de baterem contra navios americanos. Nós estávamos patrulhando os navios Sentinela havia 2 horas, sem que houvesse qualquer atividade ou presença de aviões inimigos na área. Quando, de repente, fomos notificados pelo navio que estava abaixo de nós que uma grande quantidade de aviões inimigos estava se aproximando do norte, que é a direção do Japão. Um enxame de aviões suicidas se dirigia para a frota americana. Começaram a romper sua formação e se dispersar, no esforço de dificultar que fossem atingidos pelos caças americanos que patrulhavam a área. Um dos aviões patrulha, comandado por Jerry O'Keefe, estava ali e se aproximava. Se nossa vantagem sobre o inimigo era de, digamos, uma velocidade superior em 100 km por hora, fazia muito pouco sentido entrar na formação circular contra eles. Melhor era usar a altitude como vantagem, mergulhar e passar em alta velocidade, escolher o alvo, atirar e usar o impulso para tornar a subir e voltar a aproveitar a altitude. O'Keefe escolheu seu alvo: um lento bombardeiro de mergulho Val abaixo à direita. Ansiosamente, O'Keefe acelerou a fundo, determinado a acertar seu primeiro ataque. No dia 22 de abril de 1945, o piloto de Corsair, Jerry O'Keefe, mergulhou sobre um kamikaze. O avião japonês preenchia toda a sua mira. O'Keefe fez a curva e desferiu uma clássica saraivada como nos treinamentos. Numa única passagem, ele desintegrou o avião do inimigo japonês. O'Keefe então se nivelou com outros 6 aviões Val que estavam à frente. O poderoso Corsair não teria trabalho em pegar os lentos bombardeiros. O D-3A2 Val era o principal bombardeiro de mergulho da Marinha japonesa. Mas ele tinha trem de pouso fixo e um motor fraco de 1.300 cavalos e era pouco ágil para combate aéreo. O Corsair F-4U era o mais avançado caça no Pacífico. Facilmente identificável por suas asas que imitavam as da gaivota, o Corsair ficou famoso por sua ótima combinação de velocidade e poder de fogo. O Corsair era muito superior a qualquer avião de combate que os japoneses tinham naquele momento.
O poder do Corsair está em seu legendário motor radial R2800, o mesmo motor do Hellcat F6F e do Thunderbolt P47. O R2800 na Segunda Guerra Mundial foi um motor extremamente confiável, eficiente e poderoso, com tremenda habilidade de gerar força. O Corsair podia ultrapassar 700 km por hora, o que fazia dele o caça mais rápido em serviço nas Forças Armadas. Neste momento, o piloto de Corsair, Jerry O'Keefe, estava usando a velocidade característica do avião para seguir 6 bombardeiros de mergulho japoneses. Eu estava atrás deles e tinha a intenção de derrubar todos os 6, mas as coisas não foram bem assim. O'Keefe mirou o líder e puxou o gatilho. Mas eu errei. Ele saiu de formação e fez uma curva fechada para a esquerda. Então eu decidi persegui-lo até acertarmos as contas. Oval mergulhou nas nuvens teimoso. O'Keefe o seguiu. Baixei meus flaps de aterrissagem um pouco para não ultrapassar o avião. No fim, a sorte do piloto japonês mudou. Não havia mais nuvens para ele se esconder. Então eu consegui acertar uma salva na cauda do avião. Ele simplesmente explodiu. O'Keefe estava voltando à luta quando outro Val passou por ele. Um passou pelo outro, assim. Depois fizemos uma curva, cada um querendo obter vantagem. Mas aquele kamikaze tinha a alma guerreira. Os dois, em velocidade cada vez menor, começaram a descrever tesouras no ar, o que levou o avião de O'Keefe a quase perder a sustentação. O'Keefe abriu os flaps para reduzir a velocidade. O Val conseguia voar mais devagar do que ele e o forçou a diminuir. Na segunda passagem, O'Keefe acertou alguns tiros. O bombardeiro soltou fumaça, mas o piloto se recusou a desistir. O kamikaze levantou o nariz tentando bater no Corsair. Eu acho que ele percebeu que estava perdido, então ele quis me levar junto com ele, mas eu não quis ir. Desesperadamente, O'Keefe puxou o manche. Puxei o manche e consegui evitar a colisão. Mas foi por muito pouco, fiquei realmente apavorado. Oval embicou e mergulhou na água. A terceira vitória de O'Keefe foi muito difícil. O americano subiu, sabendo que poderia contar com muita velocidade de subida. Nivelado a 3.000 metros, ele avistou outro Val abaixo. O combate seguinte foi muito parecido com o primeiro. Olhou para baixo e viu o avião a nordeste. O piloto kamikaze não o viu chegar. Às vezes parecia que esses pilotos não viam outros aviões. Eles pareciam distraídos, sem se prevenir do que quase sempre acontecia. O'Keefe acelerou, fez mais uma manobra clássica de ataque, passou em alta velocidade, atirou e abateu o inimigo na primeira passagem. O'Keefe estava subindo, recém-saído de sua quarta vitória, quando avistou mais um solitário Val na distância.
Sem dúvida, ele ia atacar a frota americana. A limitação dos ataques de O'Keefe contra os kamikazes em Okinawa era a quantidade de munição que ele dispunha. Com pouca munição, O'Keefe passou a usar sua grande arma, a velocidade. O'Keefe ajustou sua mira, respirou fundo e atirou. Dispondo de pouca quantidade de balas calibre 50, o primeiro-tenente Jerry O'Keefe se tornou um as da aviação, abatendo 5 kamikazes. Com os outros aviões do grupo, o total de kamikazes abatidos no dia estava em 17. Nenhum kamikaze conseguiu atingir a frota. O'Keefe e o grupo Death Rattlers conseguiram salvar milhares de vidas, impedindo os ataques inimigos. Nós sempre vamos ter para com eles uma tremenda dívida de gratidão. O Corsair F-4U provou ser uma super máquina de guerra no cenário do Pacífico. O fim da Segunda Guerra marcou um grande salto tecnológico. Pilotos treinados a dominar a força de seus motores à explosão tinham de se adaptar à grande força dos jatos. A Guerra da Coreia abriu a era do combate aéreo a jato e a velocidade se tornou um fator decisivo para o sucesso dos aliados. Em 17 de dezembro de 1950, 4 jatos Sabre F-86A cruzavam os céus gelados da Coreia do Norte. Era uma das primeiras missões do novo avião de combate e as expectativas eram muito altas. Antes dos F-86 aparecerem, voávamos com F-80. Bom avião, com qualidades, mas que não era páreo para os MiG-15. O MiG-15 entrou em cena e nossos bombardeiros estavam sendo dizimados. Tínhamos de recuperar a superioridade aérea e o F-86 conseguiu isso para nós. O tenente-coronel Bruce Hinton liderava a missão. Os norte-coreanos não sabiam que os americanos estavam usando um novo avião. E Hinton pretendia manter o segredo. Estávamos voando a baixa velocidade, imitando os F-80 para forçar os MiGs a aparecer e nos combater. Há um ditado em aviação de combate: quem não engana não se esforça. Atrair o inimigo ou criar um truque está nas regras e todos são encorajados a fazer qualquer coisa para atrair o combate. Em questão de minutos, a força aérea inimiga mordeu a isca. O avião escolta de Bruce Hinton avistou aviões inimigos cruzando o rio Yalu e se aproximando rapidamente. 4 brilhantes MiG-15 vieram ao ataque. O mais veloz combate aéreo da nova era estava para começar. No dia 17 de dezembro de 1950, o piloto de Sabre, Bruce Hinton, manteve a calma quando viu aviões inimigos MiG-15 se aproximando em alta velocidade. Ele queria mesmo atraí-los antes de abrir fogo. Tínhamos de atacar primeiro, porque se o MiG se colocasse atrás de nós, adeus. Se há uma coisa que não quer é ter um MiG-15 atrás. Nunca. Nunca. O controle em terra ordenou que os pilotos dos MiGs olhassem os caças americanos de perto antes de atacar. Ao passarem embaixo dos 4 sabres, os norte-coreanos viram o desenho das asas em ângulo agudo. E, para a grande decepção dos MiGs, o que eles viram foi um avião que igualava em tudo o desempenho deles. O próprio MiG, na verdade, era um pouco mais lento do que o F-86. A armadilha americana estava montada. Quando os MiGs passaram por baixo de nós, eu dei uma ordem de imediato e todos soltaram os tanques externos.
E naquele momento, fiz uma manobra. Virando à direita, Hinton se protegeu, acelerando. Tínhamos de voar mais depressa do que até então. Eu tinha de acelerar muito e chegar a uma velocidade de 85% da velocidade do som. Hinton abaixou o nariz de seu avião e mergulhou rapidamente para seu inimigo em direção sul. O MiG pode subir mais rapidamente do que o Sabre e tem maior poder de fogo. O Sabre tem velocidade de ponto um pouco superior e seu peso permite alcançar Mach 1 em mergulho. Os dois aviões tinham pontos fortes e fracos quando comparados, mas que tendiam a se anular. Quanto à velocidade, de repente, os dois estavam empatados, quase alcançando a velocidade do som. Ambos eram capazes de voar à mesma velocidade, de 94% ou 95% da velocidade do som. O que isso produziu? Isso nos levou de volta à técnica circular. Na defensiva, os MiGs se separaram. Hinton, cujo objetivo era o líder, e seu escolta virou para a esquerda. Eles cometeram um erro fatal, revertendo a curva, de modo que Hinton se posicionou muito bem para atirar, e ele era um piloto de combate muito competente. A velocidade de Hinton estava em 95% da velocidade do som, quase na barreira. Ele escolheu o alvo. Eu escolhi o líder como o avião a atacar. Manobrei, mas mudei de ideia e resolvi pegar o que estivesse mais próximo. A cerca de 500 metros, ele puxou o gatilho. Eu vi os tiros ricochetearem no avião inimigo, mas o piloto não fez nada, ficou ali mesmo e continuei atirando. Freneticamente, o piloto norte-coreano freou. Nesse momento, o avião inimigo fez outro erro incrível, que foi tentar desacelerar para se desviar do outro, ou para ele errar o tiro. Tive de diminuir para continuar atrás dele. Eu não queria ultrapassá-lo. Hinton quase errou o alvo. Depois, ele se colocou embaixo do avião inimigo, muito perto. Olhando para cima, ele via cada rebite do avião. Desesperado, o escolta do MiG saiu de lado e mergulhou, esperando que o americano não o seguisse. Mas nada feito. Eu segui o avião e ele acabou numa grande explosão após muitos tiros de calibre 50. Nessa hora, o MiG pareceu realmente fora de controle. E o MiG despencou no solo coberto de neve. Os outros MiGs usaram sua velocidade de ascensão para pular fora da luta. Eles aceleraram fundo e subiram. Os F-86 não puderam acompanhar. Hinton havia feito sua primeira baixa para o Sabre F-86. Em poucas semanas, os aliados recuperaram a supremacia aérea da Coreia do Norte. Apesar de ser considerado um avião subsônico, o F-86 provou que a velocidade era um fator decisivo numa batalha aérea. À medida que a ciência de voar em altas velocidades evoluiu, as novas gerações de aviões caça incorporaram elementos tecnológicos e de desenho que tornaram os voos subsônicos coisas do passado. Os interceptadores de altíssima velocidade como Phantom F-4 fizeram sua estreia nos céus hostis do Vietnã do Norte.
E uma qualificada tripulação de Phantom apostaria tudo na tentativa de marcar a primeira batalha aérea supersônica da história. Em 2 de junho de 1972, sobre Tud Ridge, um elaborado plano de resgate foi posto em andamento para salvar Roger Locker, um tripulante de Phantom F-4 abatido perto de Hanoi, 23 dias antes. O major Phil Handley e o piloto Jack Smallwood lideraram a missão Brenda. 4 Phantoms F-4 deveriam manter ocupados os MiGs inimigos enquanto barcos de resgate passavam. Planejaram uma grande incursão que passaria por entre vasos de guerra e mísseis A-1 movidos a hélice para chegar às portas de Hanoi e fazer o resgate. Após várias passagens sem incidentes pela área de resgate, a cabine de Handley foi atingida por uma saraivada de fragmentos, cuja origem só podia ter uma explicação: o lançamento de um míssil terra-ar. Handley ligou o alarme e começou a procurar sinais de míssil e fragmentos. O míssil SA-2 era simples e podia ser facilmente destruído se fosse visto a tempo. Então virei para procurar o míssil, mas não vi nada, nada de míssil. Foi um falso alarme, mas a ameaça do míssil fez os aviões gastarem combustível precioso. Foi um dia típico em que todos ficaram sem combustível nos tanques. O meu era o único dos 4 aviões que tinha um tanque central extra de 2.300 litros. O piloto líder de Handley ia ficar sem combustível. Ele teria de sair de formação e procurar um avião-tanque, deixando somente Handley e seu escolta Bud Green para terminar a tarefa. Então veio um alerta do radar em terra. Ele disse: Brenda 1, aqui é a base. Avião inimigo se aproxima, 123 graus a 12 quilômetros. MiGs se aproximavam rapidamente por sudeste, determinados a abater os americanos. No dia 2 de junho de 1972, o major Phil Handley e seu escolta Bud Green encontraram o inimigo. MiGs inimigos estavam em seu encalço. Handley enfrentou a situação. Meu piloto Jack Smallwood tentou enquadrar o inimigo na mira, mas naquele tempo a imagem era por cálculo angular, não havia os pulsos de radar, era como enxergar através de um copo de leite. A situação mudou de ruim para pior. Não estávamos conseguindo. E a certa altura, meu escolta, Bud, disse que ia sair de formação. O escolta de Handley precisava sair para reabastecer. O líder de voo sabia que separar-se podia ser mortal. Então os americanos deram meia volta e foram para o Golfo de Tonkin. Mas numa verificação de rotina da retaguarda de seu escolta, Handley viu algo. Vi uma luz piscar atrás de Bud, bem abaixo, a leste. Os MiGs eram prateados na época e nada mais podia produzir essa espécie de faísca, só um MiG prateado. O major ordenou ao escolta que passasse para o lado direito, para ele ver melhor. Estavam no raio de 2.500 metros, ali, enormes, 2 MiGs prateados com sua bela forma e capacidade de manobra perfeita. O MiG-19 era pequeno, ágil e armado com 3 canhões de 30 milímetros. Seus 2 reatores de 7.000 libras de empuxo cada um fizeram dele o primeiro caça supersônico do arsenal soviético. O F-4E foi a versão mais moderna do venerável Phantom II. Planejado originalmente para a defesa da Marinha, o papel do Phantom evoluiu para o de avião de combate durante a Guerra do Vietnã. Para esse fim, o modelo E foi equipado com um canhão interno de 20 milímetros, além dos mísseis. Mas a reputação do Phantom foi construída sobre sua força bruta. Seus 2 motores J-79 desenvolvem 9.000 toneladas de empuxo cada um, o que faz o caça voar a 2 vezes a velocidade do som. O Phantom F-4 é de fato o avião de maior desempenho de sua geração.
E ele é melhor ainda em alta velocidade. Quando o avião faz uma curva a 900 km por hora, fica claro que ele pede e quer mais aceleração. Em combate aéreo, o MiG-19 é mais manobrável, mas o Phantom leva grande vantagem em velocidade e sistema de armamento. No momento, Phil Handley enfrentava uma decisão mortal. O tanque de combustível de seu escolta estava secando, mas ele queria pegar os 2 MiGs. Eu disse, Brenda 2 vai em frente, mas vou dar uma passada de ataque. E ele, com a voz ainda mais calma do que de costume, disse, quase casualmente, vou ficar com você. Handley acelerou seus motores a fundo e se virou para os MiGs. A uma incrível força de 9G. Eu estava tão tomado pela adrenalina que não me lembro de ter definido chegar a qualquer G. Mas acelerei e o avião chegou a mais de 9G. E isso de força radial em curva. Alcancei o inimigo muito rapidamente. Em mergulho, o Phantom de Handley se tornou supersônico. A ideia era manter aquela energia, voar rápido e usar as vantagens do Phantom. Quebrei a barreira do som acelerando a partir de 1.100 km por hora e não faltou força. Em 1 minuto e 42 segundos, troquei meia tonelada de combustível e 5.000 metros de altitude por velocidade para perseguir o homem. Enquanto Handley mergulhava, seu escolta Green subia rapidamente, ganhando altitude para economizar combustível. O líder dos MiGs cometeu um erro crítico. Ele subiu atrás de Green, o que permitiu a Handley ultrapassá-lo e alinhar o lançamento de um míssil por trás. Uma vez estabilizado, Handley mirou o inimigo, ajustou o eixo óptico de sua mira e atirou seus 2 mísseis teleguiados AIM-7 Sparrow. O foguete de ignição do primeiro não ligou e ele não saiu. O segundo saiu, mas tomou a orientação errada e subiu para o vazio. Handley se aproximava com o dobro da velocidade do inimigo. Se continuasse assim, ele erraria o alvo. Mas para usar a energia e manter a velocidade sem reduzi-la, teria de voar uma distância maior. Se ele levantasse o nariz, fizesse uma manobra em espiral e depois voltasse, voaria 5 vezes mais do que o MiG. Assim, ele manteria sua velocidade e também a posição geométrica de sua perseguição. Os mísseis teleguiados de Handley estavam perdidos e ele estava reduzido a 2 mísseis detectores de calor, cujo desempenho era notoriamente ruim. Os Falcon AIM-4. Era um míssil de impacto, mas era o que eu tinha. Preparei o disparo. O desbloqueio do míssil fazia um som nos fones de ouvido que parecia o de um barbeador elétrico. O míssil estava destravado. A hora chegara. Handley apertou o botão e disparou. (2 de junho de 1972). O Major Phil Handley lançou seus 2 últimos mísseis sobre 2 MiG-19. Novamente, a tecnologia falhou. Um dos mísseis nem saiu do suporte e o outro se perdeu no espaço. Só lhe restou um canhão de 20 milímetros e ele se aproximava a 1.450 km por hora. Phil Handley se viu preso à versão supersônica de uma clássica batalha aérea. E ele tentaria ganhar a primeira batalha supersônica da história. Ele tinha um plano de ação no qual tudo tinha de funcionar. Mas o resultado que a tecnologia americana de mísseis lhe ofereceu foi muito decepcionante. E ele desistiu? Não. Permaneceu em posição. Handley está aqui. O MiG líder e seu escolta estão aqui. Continuando em perseguição, Handley precisava de um ângulo de ataque.
Nessa circunstância, quando um avião está descrevendo uma curva, imaginamos que haja outro avião exatamente perpendicular ao teto da cabine. Se você entrar nesse plano imaginário antes desse outro avião e atirar, e se ele continuar na curva, ele voará para os tiros. O MiG-19 líder fez uma curva para a direita. Em primeira mão, Handley testemunhou a incrível agilidade do inimigo. O MiG-19 virou muito depressa. Não havia como fazer uma manobra para perder velocidade ou ficar por dentro da curva do MiG, de modo que fiquei reduzido a mandar tiros de alta deflexão com o canhão. Handley também virou à direita e apontou diretamente para o MiG mais lento, em velocidade equivalente a percorrer 4 campos de futebol por segundo. Não havia margem para erros. Se ele não aproveitasse sua última arma e errasse o alvo, ele mesmo se tornaria um alvo. Handley começou a atirar, mas tinha de se esforçar para continuar a ver o inimigo. O longo nariz do Phantom escondia o MiG. Não dava para apontar diretamente porque o nariz o escondia e foi preciso enquadrá-lo em um setor do meu painel abaixo do plano imaginário. Eu ouvi no último segundo. Tive de subir e voltar a descer ao nível dele, sempre apertando o gatilho. A saraivada durou 3 segundos. ...310 tiros de 20 milímetros atingiram a lateral do MiG. As balas chegaram onde deviam. Os tiros atingiram a asa do lado esquerdo. Vi isso claramente. O nariz, a cabine, a base da asa, a cauda. Assim que passei por ele, virei 90 graus e tratei de sumir. Handley olhou para trás. Havia chamas e fluidos e pedaços de avião que se desprendiam. Ele estava se desintegrando. O MiG caiu na selva. Após errar várias vezes, Phil Handley conseguira. Devia haver 25 pilotos de caça naquele espaço aéreo, todos gritando. E cheguei a reconhecer o comandante do meu esquadrão me dando os parabéns. O MiG de escolta se colocou atrás de Handley, mas o americano estava muito rápido e escapou facilmente subindo. Quando chegou à base, Handley soube que a missão que ele chefiou tinha sido um sucesso. Voltamos ao Dorn Channel 70 e havia a maior festa nos esperando. E lá estava o velho Roger Locker, sabe, que resgataram. O papel de Handley na missão de resgate foi histórico. Com uma velocidade superior a 1.400 km por hora, sua vitória foi a primeira e única batalha registrada em velocidade supersônica. A maioria dos caças modernos pode voar ao dobro da velocidade do som, o que indica que velocidade e vida continuam intimamente ligadas. A questão é descobrir qual a velocidade ideal para vencer. A pergunta que devemos nos fazer é: o que faremos quando tivermos um caça ou interceptador que voa a Mach 3? Porque, a menos que o inimigo tenha um caça ou interceptador que seja mais lento, qual será a nossa vantagem relativa sobre qualquer outro avião que esteja disponível, estacionado ou decolando de uma pista qualquer? Os táticos de combates aéreos modernos estão quase sempre mais interessados no desempenho do sistema de armamento de um avião do que no desempenho do próprio avião. Temos radares poderosos e confiáveis, temos comunicações à prova de interferências e temos mísseis de longo alcance de confiabilidade totalmente confirmada. A tecnologia continuará a dar o tom nos combates aéreos. Mas se perguntarmos ao piloto de combate, a velocidade ainda importa. Se pedirmos a pilotos de combate para escolherem
Entre desempenho e qualidade de voo, todos vão escolher o desempenho sem nenhuma hesitação. Para o piloto de combate, velocidade é vida. Por isso, o piloto tira tudo de sua máquina para voar mais rápido e atirar melhor do que o inimigo. Tecnologias revolucionárias tiraram os caças da era da hélice para a era do jato. De uma velocidade mínima para além da velocidade do som. Você irá para a cabine de comando e vai usar a velocidade como arma suplementar contra inimigos mortais. Culminando com a primeira batalha aérea supersônica da história. Vivencie a batalha. Descubra as táticas. Reviva os combates aéreos. Combates aéreos supersônico. Em 21 de janeiro de 1944, protegido pela noite, um avião Mosquito da Força Aérea Canadense atravessava o Canal da Mancha. Seu piloto era o americano Lou Luma. Atravessar o canal era o mesmo que voar numa barrica fechada, quer dizer, não se enxergava nada e eu não sabia onde ficava o céu e a terra. Luma e seu navegador, o tenente Colin Finlayson, eram invasores. Sua missão era atacar aviões alemães perto de suas próprias bases. A vantagem psicológica era grande. Eles sabiam que cada vez que voltavam podia haver um invasor rondando o aeroporto deles. O avião de Luma avançava para a base aérea de Hildesheim, Alemanha. Sem radar, Luma dependia de referências visuais para localizar seus alvos. Ele via o escapamento dos motores ou via um piloto que tivesse se esquecido de apagar as luzes, ou que as acendesse por alguma razão. Poucos minutos depois, ele avistou um piloto inimigo que pagaria caro por seu erro. Ele tinha deixado as luzes acesas. O navegador localizou uma luz branca vindo em nossa direção. O avião tinha uma luz branca no nariz e outra na cauda. Era um Messerschmitt 410 que subia rapidamente. Luma voou baixo para não ser detectado. Quando o avião alemão passou, Luma fez seu avião dar uma rápida meia-volta. Ele tinha de alcançar o inimigo antes que este atingisse seu alvo. A adrenalina invadiu Luma, que passou a perseguir o inimigo. Os dois motores Merlin funcionavam a plena aceleração, porque eu não queria que ele fugisse. A ansiedade fez Luma se aproximar demais e ele podia errar o ataque ao alemão. Naquele momento eu me senti muito mal. Pensei que ia estragar tudo. Luma baixou o trem de aterrissagem e fez uma série de curvas para diminuir sua velocidade. Conseguiu ficar atrás da presa. E começou a atirar com seus 8 canhões. Quando atirava, havia uma explosão. E você tinha de abaixar o nariz para não bater em nenhum escombro.
Mais tarde, Luma soube que o piloto alemão abatido era um as da Luftwaffe. Ele tinha abatido 5 bombardeiros ingleses aquela noite e tinha aterrissado para reabastecer, mas na pressa esqueceu as luzes acesas. Luma tornou a voar para as sombras após uma noite vitoriosa. O mosquito tinha feito seu trabalho mortal. O de Havilland DH-98 Mosquito foi um dos aviões mais rápidos da Segunda Grande Guerra. Ele unia uma estrutura de madeira leve e 2 motores Merlin de 1.700 cavalos cada um. A maravilha de madeira, como ficou conhecido, podia atingir velocidade superior a 600 km por hora. Nada na época, nenhum avião podia alcançar o Mosquito. Seu desempenho e o grande poder de fogo de 4 canhões de 20 milímetros e 4 metralhadoras de calibre 30 faziam do Mosquito uma força a ser evitada. Os aviões podiam tanto voar em missões de serviço quanto de combate. Faziam reconhecimento, fotorreconhecimento, missões de ataque, conseguiam colocar bombas em qualquer ponto e podiam fazer bombardeios continuados. Uma das missões levou o piloto de Mosquito Lou Luma da pesada sombra da noite para a radiante luz do dia. Em 24 de março de 1944, o Mosquito de Luma da Força Aérea Canadense fez mais um voo através do Canal da Mancha. Era uma das raras missões diurnas do avião e seu piloto. Fazíamos o que eles chamavam de patrulhas diurnas. Nessas missões voávamos durante o dia, 2 aviões de cada vez e tínhamos de fazer voos planejados. O alvo de Luma aquele dia era uma base aérea na fronteira franco-alemã. A ideia era avançar sem ser percebidos, chegar de surpresa, em alta velocidade, fazer o ataque, produzir o máximo de destruição e tratar de sair dali. A menos de 8 quilômetros da base, Luma avistou um avião. Era um Ju-37, um monomotor de treinamento. O piloto do Mosquito sabia que devia acertar o inimigo antes que qualquer alarme fosse dado e se colocou em posição. As 8 armas de Luma começaram a atirar. O avião alemão se desintegrou sob essa artilharia pesada. Provavelmente ele nem percebeu o que aconteceu. Luma rumou para o campo de pouso a 600 km por hora. Ao se aproximar, Luma avistou muitos alvos. Aviões e planadores estavam estacionados em forma de L ao longo dos hangares. Nós definimos de antemão que faríamos somente 2 passagens. Uma por dentro do L, faríamos uma volta para atingir a outra linha e sairíamos dali. Era entrar, atirar e sair muito depressa. Os mosquitos voaram sobre os alvos em terra e garantiram que os aviões inimigos nunca mais voassem. Escapando das baterias antiaéreas, os mosquitos ganharam altitude, deixando para trás a fumaça e os escombros de sua bem-sucedida missão. Mas na metade do Canal da Mancha, Luma avistou um novo alvo.
Vimos um Junker 52, um velho avião de transporte de 3 motores. Esse era um avião muito forte. Luma voou para a segurança na Inglaterra, onde aterrissou tendo completado sua 5ª vitória. Ele ficou sendo o único asa-americano piloto de mosquito e um exemplo de piloto de combate que usou a velocidade como arma. Lu poderia reescrever as regras básicas para missões de invasão e ataque. O mosquito fez fama no cenário europeu por sua velocidade e seu pesado armamento. Mas no Pacífico, outro avião ganharia seu lugar na história como o caça aliado mais rápido da guerra. No dia 22 de abril de 1945, vários Corsair F-4U da Marinha Americana patrulhavam a costa de Okinawa. O comandante do voo, Tenente Jerry O'Keefe, e seus homens eram da unidade VMF-323, os Death Rattlers. Sua missão era uma tarefa especial: procurar e destruir kamikazes japoneses antes de baterem contra navios americanos. Nós estávamos patrulhando os navios Sentinela havia 2 horas, sem que houvesse qualquer atividade ou presença de aviões inimigos na área. Quando, de repente, fomos notificados pelo navio que estava abaixo de nós que uma grande quantidade de aviões inimigos estava se aproximando do norte, que é a direção do Japão. Um enxame de aviões suicidas se dirigia para a frota americana. Começaram a romper sua formação e se dispersar, no esforço de dificultar que fossem atingidos pelos caças americanos que patrulhavam a área. Um dos aviões patrulha, comandado por Jerry O'Keefe, estava ali e se aproximava. Se nossa vantagem sobre o inimigo era de, digamos, uma velocidade superior em 100 km por hora, fazia muito pouco sentido entrar na formação circular contra eles. Melhor era usar a altitude como vantagem, mergulhar e passar em alta velocidade, escolher o alvo, atirar e usar o impulso para tornar a subir e voltar a aproveitar a altitude. O'Keefe escolheu seu alvo: um lento bombardeiro de mergulho Val abaixo à direita. Ansiosamente, O'Keefe acelerou a fundo, determinado a acertar seu primeiro ataque. No dia 22 de abril de 1945, o piloto de Corsair, Jerry O'Keefe, mergulhou sobre um kamikaze. O avião japonês preenchia toda a sua mira. O'Keefe fez a curva e desferiu uma clássica saraivada como nos treinamentos. Numa única passagem, ele desintegrou o avião do inimigo japonês. O'Keefe então se nivelou com outros 6 aviões Val que estavam à frente. O poderoso Corsair não teria trabalho em pegar os lentos bombardeiros. O D-3A2 Val era o principal bombardeiro de mergulho da Marinha japonesa. Mas ele tinha trem de pouso fixo e um motor fraco de 1.300 cavalos e era pouco ágil para combate aéreo.
O Corsair F-4U era o mais avançado caça no Pacífico. Facilmente identificável por suas asas que imitavam as da gaivota, o Corsair ficou famoso por sua ótima combinação de velocidade e poder de fogo. O Corsair era muito superior a qualquer avião de combate que os japoneses tinham naquele momento. O poder do Corsair está em seu legendário motor radial R-2800, o mesmo motor do Hellcat F-6F e do Thunderbolt P-47. O R-2800 na Segunda Guerra Mundial foi um motor extremamente confiável, eficiente e poderoso, com tremenda habilidade de gerar. Só podia ter uma explicação: o lançamento de um míssil terra-ar. Handley ligou o alarme e começou a procurar sinais de míssil e fragmentos. O míssil SA-2 era simples e podia ser facilmente destruído se fosse visto a tempo. Então virei para procurar o míssil, mas não vi nada, nada de míssil. Foi um falso alarme, mas a ameaça do míssil fez os aviões gastarem combustível precioso. Foi um dia típico em que todos ficaram sem combustível nos tanques. O meu era o único dos 4 aviões que tinha um tanque central extra de 2.300 litros. O piloto líder de Handley ia ficar sem combustível. Ele teria de sair de formação e procurar um avião-tanque, deixando somente Handley e seu escolta Bud Green para terminar a tarefa. Então veio um alerta do radar em terra. Ele disse: Brenda 1, aqui é a base. Avião inimigo se aproxima, 123 graus a 12 quilômetros. MiG se aproximavam rapidamente por sudeste, determinados a abater os americanos. No dia 2 de junho de 1972, o Major Phil Handley e seu escolta Bud Green encontraram o inimigo. MiGs inimigos estavam em seu encalço. Handley enfrentou a situação. Meu piloto Jack Smallwood tentou enquadrar o inimigo na mira, mas naquele tempo a imagem era por cálculo angular, não havia os pulsos de radar, era como enxergar através de um copo de leite. A situação mudou de ruim para pior. Não estávamos conseguindo. E, a certa altura, meu escolta, Bud, disse que ia sair de formação. O escolta de Handley precisava sair para reabastecer. O líder de voo sabia que separar-se podia ser mortal. Então, os americanos deram meia volta e foram para o Golfo de Tonkin. Mas numa verificação de rotina da retaguarda de seu escolta, Handley viu algo. Vi uma luz piscar atrás de Bud, bem abaixo, a leste. Os MiGs eram prateados na época e nada mais podia produzir essa espécie de faísca, só um MiG prateado. O major ordenou ao escolta que passasse para o lado direito, para ele ver melhor. Estavam num raio de 2.500 metros, ali, enormes, 2 MiGs prateados com sua bela forma e capacidade de manobra perfeita. O MiG-19 era pequeno, ágil e armado com 3 canhões de 30 milímetros. Seus 2 reatores de 7.000 libras de empuxo cada um fizeram dele o primeiro caça supersônico do arsenal soviético. O F-4E foi a versão mais moderna do venerável Phantom II. Planejado originalmente para a defesa da Marinha, o papel do Phantom evoluiu para o de avião de combate durante a Guerra do Vietnã. Para esse fim, o modelo E foi equipado com um canhão interno de 20 milímetros, além dos mísseis. Mas a reputação do Phantom foi construída sobre sua força bruta. Seus 2 motores J-79 desenvolvem 9.000 toneladas de empuxo cada um, o que faz o caça voar a 2 vezes a velocidade do som. O Phantom F-4 é de fato o avião de maior desempenho de sua geração. E ele é melhor ainda em alta velocidade. Quando o avião faz uma curva a 900 km por hora, fica claro que ele pede e quer mais aceleração.
Em combate aéreo, o MiG-19 é mais manobrável, mas o Phantom leva grande vantagem em velocidade e sistema de armamento. No momento, Phil Handley enfrentava uma decisão mortal. O tanque de combustível de seu escolta estava secando, mas ele queria pegar os 2 MiGs. Eu disse, Brenda 2 vai em frente, mas vou dar uma passada de ataque. E ele, com a voz ainda mais calma do que de costume, disse, quase casualmente, vou ficar com você. Handley acelerou seus motores a fundo e se virou para os MiGs. A uma incrível força de 9G. Eu estava tão tomado pela adrenalina que não me lembro de ter definido chegar a qualquer G. Mas acelerei e o avião chegou a mais de 9G. E isso de força radial em curva. Alcancei o inimigo muito rapidamente. Em mergulho, o Phantom de Handley se tornou supersônico. A ideia era manter aquela energia, voar rápido e usar as vantagens do Phantom. Quebrei a barreira do som acelerando a partir de 1.100 km por hora e não faltou força. Em 1 minuto e 42 segundos, troquei meia tonelada de combustível e 5.000 metros de altitude por velocidade para perseguir o homem. Enquanto Handley mergulhava, seu escolta Green subia rapidamente, ganhando altitude para economizar combustível. O líder dos MiGs cometeu um erro crítico. Ele subiu atrás de Green, o que permitiu a Handley ultrapassá-lo e alinhar o lançamento de um míssil por trás. Uma vez estabilizado, Handley mirou o inimigo, ajustou o eixo óptico de sua mira e atirou seus 2 mísseis teleguiados AIM-7 Sparrow. O foguete de ignição do primeiro não ligou e ele não saiu. O segundo saiu, mas tomou a orientação errada e subiu para o vazio. Handley se aproximava com o dobro da velocidade do inimigo. Se continuasse assim, ele erraria o alvo. Mas para usar a energia e manter a velocidade sem reduzi-la, teria de voar uma distância maior. Se ele levantasse o nariz, fizesse uma manobra em espiral e depois voltasse, voaria 5 vezes mais do que o MiG. Assim, ele manteria sua velocidade e também a posição geométrica de sua perseguição. Os mísseis teleguiados de Handley estavam perdidos e ele estava reduzido a 2 mísseis detectores de calor, cujo desempenho era notoriamente ruim. Os Falcon AIM-4. Era um míssil de impacto, mas era o que eu tinha. Preparei o disparo. O desbloqueio do míssil fazia um som nos fones de ouvido que parecia o de um barbeador elétrico. O míssil estava destravado. A hora chegara. Handley apertou o botão e disparou. (2 de junho de 1972). O Major Phil Handley lançou seus 2 últimos mísseis sobre 2 MiGs de aérea inimiga mordeu a isca. O avião escolta de Bruce Hinton avistou aviões inimigos cruzando o rio Yalu e se aproximando rapidamente. 4 brilhantes MiG-15 vieram ao ataque. O mais veloz combate aéreo da nova era estava para começar. No dia 17 de dezembro de 1950, o piloto de sabre, Bruce Hinton, manteve a calma quando viu aviões inimigos MiG-15 se aproximando em alta velocidade. Ele queria mesmo atraí-los antes de abrir fogo. Tínhamos de atacar primeiro, porque se o MiG se colocasse atrás de nós, adeus. Se há uma coisa que não quer é ter o MiG-15 atrás. Nunca. Nunca. O controle em terra ordenou que os pilotos dos MiGs olhassem os caças americanos de perto antes de atacar. Ao passarem embaixo dos 4 sabres, os norte-coreanos viram o desenho das asas em ângulo agudo.
E, para a grande decepção dos MiGs, o que eles viram foi um avião que igualava em tudo o desempenho deles. O próprio MiG, na verdade, era um pouco mais lento do que o F-86. A armadilha americana estava montada. Quando os MiGs passaram por baixo de nós, eu dei uma ordem de imediato e todos soltaram os tanques externos. E naquele momento, fiz uma manobra. Virando à direita, Hinton se protegeu, acelerando. Tínhamos de voar mais depressa do que até então. Eu tinha de acelerar muito e chegar a uma velocidade de 85% da velocidade do som. Hinton abaixou o nariz de seu avião e mergulhou rapidamente para seu inimigo em direção sul. O MiG pode subir mais rapidamente do que o Sabre e tem maior poder de fogo. O Sabre tem velocidade de ponto um pouco superior e seu peso permite alcançar Mach 1 em mergulho. Os dois aviões tinham pontos fortes e fracos quando comparados, mas que tendiam a se anular. Quanto à velocidade, de repente, os dois estavam empatados, quase alcançando a velocidade do som. Ambos eram capazes de voar à mesma velocidade, de 94% ou 95% da velocidade do som. O que isso produziu? Isso nos levou de volta à técnica circular. Na defensiva, os MiGs se separaram. Hinton, cujo objetivo era o líder, e seu escolta, virou para a esquerda. Eles cometeram um erro fatal, revertendo a curva, de modo que Hinton se posicionou muito bem para atirar, e ele era um piloto de combate muito competente. A velocidade de Hinton estava em 95% da velocidade do som, quase na barreira. Ele escolheu o alvo. Eu escolhi o líder como o avião a atacar. Manobrei, mas mudei de ideia e resolvi pegar o que estivesse mais próximo. A cerca de 500 metros, ele puxou o gatilho. Eu vi os tiros ricochetearem no avião inimigo, mas o piloto não fez nada, ficou ali mesmo e continuei atirando. Freneticamente, o piloto norte-coreano freou. Nesse momento, o avião inimigo fez outro erro incrível, que foi tentar desacelerar para se desviar do outro, ou para ele errar o tiro. Tive de diminuir para continuar atrás dele. Eu não queria ultrapassá-lo. Hinton quase errou o alvo. Depois, ele se colocou embaixo do avião inimigo, muito perto. Olhando para cima, ele via cada rebite do avião. Desesperado, o escolta do MiG saiu de lado e mergulhou, esperando que o americano não o seguisse. Mas nada feito. Eu segui o avião e ele acabou numa grande explosão após muitos tiros de calibre 50. Nessa hora, o MiG pareceu realmente fora de controle. E o MiG despencou no solo coberto de neve. Os outros MiGs usaram sua velocidade de ascensão para pular fora da luta. Eles aceleraram fundo e subiram. Os F-86 não puderam acompanhar. Hinton havia feito sua primeira baixa para o Sabre F-86. Em poucas semanas, os aliados recuperaram a supremacia aérea da Coreia do Norte. Apesar de ser considerado um avião subsônico, o F-86 provou que a velocidade era um fator decisivo numa batalha aérea. A
À medida que a ciência de voar em altas velocidades evoluiu, as novas gerações de aviões caça incorporaram elementos tecnológicos e de desenho que tornaram os voos subsônicos coisas do passado. Os interceptadores de altíssima velocidade como Phantom F-4 fizeram sua estreia nos céus hostis do Vietnã do Norte. E uma qualificada tripulação de Phantom apostaria tudo na tentativa de marcar a primeira batalha aérea supersônica da história. Em 2 de junho de 1972, sobre Tud Ridge, um elaborado plano de resgate foi posto em andamento para salvar Roger Locker, um tripulante de Phantom F-4 abatido perto de Hanoi, 23 dias antes. O major Phil Handley e o piloto Jack Smallwood lideraram a missão Brenda. 4 Phantoms F-4 deveriam manter ocupados os MiGs inimigos enquanto barcos de resgate passavam. Planejaram uma grande incursão que passaria por entre vasos de guerra e mísseis A-1 movidos a hélice para chegar às portas de Hanoi e fazer o resgate. Após várias passagens sem incidentes pela área de resgate, a cabine de Handley foi atingida por uma saraivada de fragmentos, cuja origem só Força. O Corsair podia ultrapassar 700 km por hora, o que fazia dele o caça mais rápido em serviço nas Forças Armadas. Neste momento, o piloto de Corsair, Jerry O'Keefe, estava usando a velocidade característica do avião para seguir 6 bombardeiros de mergulho japoneses. Eu estava atrás deles e tinha a intenção de derrubar todos os 6, mas as coisas não foram bem assim. O'Keefe mirou o líder e puxou o gatilho. Mas eu errei. Ele saiu de formação e fez uma curva fechada para a esquerda. Então eu decidi persegui-lo até acertarmos as contas. Oval mergulhou nas nuvens teimoso. O'Keefe o seguiu. Baixei meus flaps de aterrissagem um pouco para não ultrapassar o avião. No fim, a sorte do piloto japonês mudou. Não havia mais nuvens para ele se esconder. Então eu consegui acertar uma salva na cauda do avião. Ele simplesmente explodiu. O'Keefe estava voltando à luta quando outro Val passou por ele. Um passou pelo outro, assim. Depois fizemos uma curva, cada um querendo obter vantagem. Mas aquele kamikaze tinha a alma guerreira. Os dois, em velocidade cada vez menor, começaram a descrever tesouras no ar, o que levou o avião de O'Keefe a quase perder a sustentação. O'Keefe abriu os flaps para reduzir a velocidade. O Val conseguia voar mais devagar do que ele e o forçou a diminuir. Na segunda passagem, O'Keefe acertou alguns tiros. O bombardeiro soltou fumaça, mas o piloto se recusou a desistir. O kamikaze levantou o nariz tentando bater no Corsair. Eu acho que ele percebeu que estava perdido, então ele quis me levar junto com ele, mas eu não quis ir. Desesperadamente, O'Keefe puxou o manche. Puxei o manche e consegui evitar a colisão. Mas foi por muito pouco. Fiquei realmente apavorado. Oval embicou e mergulhou na água.
A terceira vitória de O'Keefe foi muito difícil. O americano subiu, sabendo que poderia contar com muita velocidade de subida. Nivelado a 3.000 metros, ele avistou outro val abaixo. O combate seguinte foi muito parecido com o primeiro. Olhou para baixo e viu o avião a nordeste. O piloto kamikaze não o viu chegar. Às vezes parecia que esses pilotos não viam outros aviões. Eles pareciam distraídos, sem se prevenir do que quase sempre acontecia. O'Keefe acelerou, fez mais uma manobra clássica de ataque, passou em alta velocidade, atirou e abateu o inimigo na primeira passagem. O'Keefe estava subindo, recém-saído de sua quarta vitória, quando avistou mais um solitário val na distância. Sem dúvida, ele ia atacar a frota americana. A limitação dos ataques de O'Keefe contra os kamikazes em Okinawa era a quantidade de munição que ele dispunha. Com pouca munição, O'Keefe passou a usar sua grande arma, a velocidade. O'Keefe ajustou sua mira, respirou fundo e atirou. Dispondo de pouca quantidade de balas calibre 50, o primeiro-tenente Jerry O'Keefe se tornou um as da aviação, abatendo 5 kamikazes. Com os outros aviões do grupo, o total de kamikazes abatidos no dia estava em 17. Nenhum kamikaze conseguiu atingir a frota. O'Keefe e o grupo Death Rattlers conseguiram salvar milhares de vidas, impedindo os ataques inimigos. Nós sempre vamos ter para com eles uma tremenda dívida de gratidão. O Corsair F-4U provou ser uma super máquina de guerra no cenário do Pacífico. O fim da Segunda Guerra marcou um grande salto tecnológico. Pilotos treinados a dominar a força de seus motores à explosão tinham de se adaptar à grande força dos jatos. A Guerra da Coreia abriu a era do combate aéreo a jato e a velocidade se tornou um fator decisivo para o sucesso dos aliados. Em 17 de dezembro de 1950, 4 jatos Sabre F-86A cruzavam os céus gelados da Coreia do Norte. Era uma das primeiras missões do novo avião de combate e as expectativas eram muito altas. Antes dos F-86 aparecerem, voávamos com F-80. Bom avião, com qualidades, mas que não era páreo para os MiG-15. O MiG-15 entrou em cena e nossos bombardeiros estavam sendo dizimados. Tínhamos de recuperar a superioridade aérea e o F-86 conseguiu isso para nós. O tenente-coronel Bruce Hinton liderava a missão. Os norte-coreanos não sabiam que os americanos estavam usando um novo avião. E Hinton pretendia manter o segredo. Estávamos voando a baixa velocidade, imitando os F-80 para forçar os MiGs a aparecer e nos combater. Há um ditado em aviação de combate: quem não engana não se esforça. Atrair o inimigo ou criar um truque está nas regras e todos são encorajados a fazer qualquer coisa para atrair o combate. Em questão de minutos, a Força Aérea